Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais um Caravelas Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber o PH Vox. Antes de iniciarmos a conversa, vamos aos patrocinadores. Então, nós estamos aí com a promoção aí na editora do PH Vox, saiu com esses livros aqui, aliás, estou aqui com os livros, né? Então, quem tiver interesse aí no tema, são temas importantes, né? Então, não só da América Latina, mas dos Estados Unidos. É muito importante para todo mundo conhecer esse lado tenebroso aí que é o Foro de São Paulo, né? Temos a nossa escola de idiomas, inglês. Você que não sabe inglês, está perdendo tempo, faça logo o BWay do Jonas Bressan. Hoje nós estamos tomando vinho. Hoje estamos aqui com um vinho enviado pelo nosso amigo Bruno. Então, se você quiser comprar bons vinhos como esse, tá lá, Florence Vinhos. Nossa editora Caravelas, lembrando que os livros vão ser distribuídos provavelmente semana que vem. E a partir de segunda-feira nós vamos vender o excedente, que são 600 livros e não mais que 600 livros, hein? Então, se você tiver interesse no tema da Revolução Francesa, não perca tempo, porque são 600 unidades só. E no dia 9 de novembro nós vamos fazer um evento presencial aqui em São Paulo. Os links vão estar na descrição. E tem a nossa Escola Caravelas, né? Agora está no Perpétuo, com vendas abertas, né? Então, você que quer saber melhor da história, sem o viés comunista, marxista, faça aí a nossa escola Caravelas, a antiga Escola da Verdade Histórica. Muito bem, obrigado. PH Vox, sei que você não mora em São Paulo, pegou trânsito lá na Anhanguera. Anhanguera, quando para, é uma tristeza. Eu já peguei muito trânsito na Anhanguera. Anhanguera, Castelo, nossa, Dutra, chegando aqui é duro, imigrantes. Não tem uma que salva aqui em São Paulo. O GPS me jogou na Francisco Matarazzo, esse horário, imagina. Uma maravilha. Então tá bom, então vamos lá falar sobre o Foro de São Paulo. Queria saber qual que é o seu interesse no tema e já emendando a primeira pergunta óbvia, né? Como era 30 anos atrás, falava que era uma teoria da conspiração, né? Pois é, meu cara. Antes, só agradecer o convite, né? Agradecer o vinho. Realmente, eu quero até pegar o cupom, porque é bom mesmo, né? E um elogio que eu quero fazer, sobretudo ao trabalho, né? Eu gosto muito, acompanho já há bastante tempo. Tivemos uma oportunidade de nos falar rapidamente no evento do Centro Dom Bosco, né? No ano passado. Mas eu acho fenomenal a questão de vocês terem escolhido, assim, Caravelas por projeto, pra editora, tudo. É sensacional esse nome. Tem algo de transcendente, né? Da nossa ligação portuguesa. Eu amo Portugal, nunca fui em Portugal, mas eu considero o Brasil parte de Portugal, né? Eu acho que isso tá no legado. E eu sou apaixonado. Eu acho que quando eu vi o logo, o nome do podcast, quando colocaram, eu falei, que bola dentro, que golaço, que golaço. Né? Obrigado. Tem um sentido muito bom. Sobre o Foro de São Paulo, né? O Foro de São Paulo, aliás, todo o processo revolucionário sempre foi um objeto de estudo meu desde criança mesmo sem eu saber. Eu sempre gostei muito de história e ali quando eu fui pro colegial, a minha matéria favorita era geografia política, né? Obviamente, todo aquele viés de esquerda, né? Eu tinha ali as minhas indicações socialistas também na juventude, né? Não dá para fugir muito. Meu pai, ele foi parte daquele movimento dos metalúrgicos nos anos 70 e 80 no ABC Paulista, então... você morava no ABC? Não, eu sempre morei ali na zona norte de São Paulo, né? Boa parte da minha vida ali no bairro da Brasilândia, né? Mas o meu pai sempre trabalhou em São Bernardo do Campo, Carmanguia, né? Toda essa parte da metalurgia. Então, a referência que eu tinha em casa era muito do PT, mas era aquela referência não ideológica, mas não a representatividade, porque o sindicato e etc. Então, eu cresci meio que olhando a esquerda, né, como algo positivo. E para mim, direita era algo completamente fora da curva. E eu sempre tive interesse por política. Desde de molequinho eu parava na banca de jornal para ler jornal, assistia horário político. Assisto horário político desde 1998. Debate político, eu sempre gostei, né? Apesar de não ser muito afeito à política eleitoral. E ali pelos idos de 2010, mais ou menos, 2011, eu comecei a, por percepção própria,
ver que alguma coisa não estava muito certo nos rumos que o Brasil estava e algumas ligações que tinha no todo não fazia muito sentido. Eu comecei a entender que a esquerda era um problema. Aquilo era uma demagogia, né? É tanto que nessa época minha esposa me deu um livro que era o Manual Politicamente Incorreto da Esquerda, alguma coisa assim. E para mim aquele livro assim, eu li e falei, nossa, é muito do que eu tô vendo, mas não conseguia colocar para fora. Mas aí você vai trabalhando, tal, vem as jornadas de 2013 e aí eu comecei a observar mais de perto o que estava acontecendo na América Latina, mas ainda sem ter um contexto muito aprofundado, né? Mais ou menos ali pelos anos de 2014, 2015, eu conheci o trabalho do professor Olavo de Carvalho, né? Começo a consumir material dele, livros, depois fui aluno do COF, e é onde que eu comecei a entender mais sobre o Foro de São Paulo. E comecei a estudar mais sobre isso, né? Nesse meio tempo, eu me tornei um integrante do Terça Livre e ali eu comecei a trazer mais à tona esse lado mais da política internacional dentro do Terça Livre, né? Era algo que eu procurava trazer e sempre de olho no que estava acontecendo na América Latina. Então eu acompanhei aquela crise da Venezuela de 2017, né? Quando aquele militar, o Oscar Pérez, foi assassinado. Tá. Foi o tempo que dá o fechamento das fronteiras também? Ou foi no ano seguinte? Não, foi o fechamento das fronteiras, 2017. Foi quando o pessoal pegou um helicóptero, começou a jogar granada em cima da sede do governo venezuelano. E aí depois cercaram o Oscar Pérez com mulher grávida e tudo. Usaram traficantes, né, para subir lá a favela e assassiná-lo, né? Ele já tinha se rendido, filmou praticamente a execução dele. Então eu passo a estudar cada vez mais, né, tudo que estava acontecendo na América Latina e os desdobramentos da Operação Lava Jato. E eu sempre tive essa atenção especial, né, pela geopolítica como um todo, né? Apesar de acompanhar a política interna, eu sempre acompanhei mais a política internacional. E a ideia de começar a escrever, fazer um trabalho de aprofundamento no Foro de São Paulo surgiu de duas oportunidades que se juntaram, né? Uma, a vocacional, né? Eu não escondo de ninguém, né? Isso que eu levo o meu trabalho muito mais como uma missão e um apostolado de uma promessa que eu fiz à Nossa Senhora quando eu comecei esse trabalho. Você sempre foi católico ou não? Não. A minha conversão, o meu batismo, né, os meus sacramentos, eu comecei a receber em 2017. Né? Até então eu era testemunha de Jeová. Né? Fui por muito tempo, saí, né, da denominação em 2004. Fiquei muito tempo afastado, né, mas minha esposa é católica, né, desde de berço. E eu fui passando, conforme eu ia estudando, eu sempre gostei muito de história também. Quanto mais eu me aprofundava em história, entendia o processo, né, de como, tentando pegar o fio da meada, de como que a revolução chegou aonde nós estamos aqui hoje. Para entender o hoje, a gente precisa olhar para o passado. Cada vez mais eu batia na Igreja Católica, né? E eu falei, não, é impossível que uma instituição com 2000 anos de história, com seus acertos e os seus erros, não tenha algo aqui de transcendente e que leve isso à frente, né? Então, eu vi isso cada vez mais ficando latente. Então, meu processo de conversão começa ali em 2014. Eu tenho até um depoimento de conversão no Centro Dom Bosco, né? De todo esse processo. E em 2017 eu começo a receber os sacramentos de maneira geral. Então, a primeira oportunidade foi numa conversa que eu tive com o César Kim, né, que é o dono do SEDET, e em um evento, a gente estava conversando e ele estava me falando dessa nova linha editorial que ele estava publicando, que era o Mínimo, e ele queria que eu escrevesse algo sobre a monarquia, né, brasileira, que é um outro tema que eu também estudo bastante, gosto bastante. E eu falei para ele, olha, legal, aceitei o convite, mas depois alguma coisa tocou em mim, eu conversei com ele e falei, olha, eu gostaria de escrever sobre o Foro de São Paulo. Ele falou, eu acho isso maravilhoso. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque a gente vai lançar um livro de coletâneas de artigos do Olavo de Carvalho sobre o Foro de São Paulo e você poderia escrever e a gente lançar junto isso. Ele falou, o que você está pretendendo fazer? Eu falei, eu quero trazer uma visão nova do Foro de São Paulo. Todo mundo sabe que o Foro de São Paulo é um grupo que se reúne, tem as diretrizes, mas o que o Foro de São Paulo faz? Como que é o Foro de São Paulo, como diz o carioca, no asfalto?
né? Tem uma parte histórica, mas tem uma parte de instrumentalização e a gente precisa entender como isso funciona de fato. Além das atas, além do discurso, além do que a gente sabe que o Chaves, que Maduro, que Lula, Ortega, Fidel, né? A gente precisa entender mais o Foro de São Paulo. E aí ele falou, não, vamos em frente então. E a outra foi uma das últimas aulas que o professor Olavo de Carvalho fez. E em vida, né? Ele já estava bem debilitado. E ele falou, olha, eu tenho aqui diversos temas que eu trouxe ao longo dessas mais de 500 aulas. E é impossível uma pessoa se aprofundar em tudo. Em tudo. Então, eu peço que vocês, meus alunos, cada um escolha um tema e tornem esse o tema da sua vida. Né? E isso eu fiz e entendi, já fazia esse trabalho de entender como funcionava a Revolução Latino-Americana como um todo, né? E todas as suas afluências externas que nós temos, né? E aí passei a me aprofundar mais no Foro de São Paulo. Assim surge esse livro, O Mínimo sobre o Foro de São Paulo, que é um best-seller hoje, né? É até vergonhoso para nós como brasileiros, né? Best-seller com um pouco menos de 10 mil cópias vendidas, né? No Brasil... É que o Brasil lê pouco, então o número desse é muito. É muito. É muito, né? Mas aqui no Brasil, esse número já é um best-seller, então ele tem quase 10 mil cópias vendidas. E agora tá na gráfica um livro que vai ser, vamos dizer assim, o compêndio mesmo do meu trabalho sobre o Foro de São Paulo, que eu não acho que terminou, mas que traz uma visão ainda mais aprofundada, mais ampla sobre o Foro de São Paulo, né, que vai se chamar O Foro de São Paulo e a Pátria Grande. E aí, respondendo a sua pergunta, né, com esse preâmbulo, o Foro de São Paulo ele foi descoberto por um brasileiro chamado José Carlos Graça Wagner, né? Ele é um advogado, ele ficou muito famoso. Esse nome não me é estranho. Não, ele tinha bastante participações em programas na TV Gazeta nos anos 90. E ele ficou famoso, inclusive, na época que a Gazeta foi exibir o filme Calígula. O filme Calígula é um filme pesado, né? E ele conseguiu uma ordem judicial para impedir o filme fez muito bem. Né? E aí o filme Calígula não foi exibido. Só que o que aconteceu? O José Carlos Graça Wagner, ele como advogado, ele fez uma viagem de negócios e turismo também a Miami em 1993. E lá ele teve contato com alguns cubanos, alguns dissidentes cubanos, e ele conversando sobre a situação de Cuba, da ilha, etc., o que estava acontecendo. Esses cubanos falaram, olha, existe uma organização nova, agora, porque estava naquele clima, né? Não, caiu o Muro de Berlim. Então o comunismo vai acabar. O comunismo vai acabar e etc. Eles falaram, não, eles estão se reorganizando e a coisa é muito grande. E esses cubanos falaram para ele do Foro de São Paulo, né? Que já tinha tido ali até então 2 edições. Né? Uma em São Paulo, que foi a primeira. Que deu o nome. E a outra em São Salvador. E estava para acontecer o 3º encontro. E São Salvador, acho que o segundo foi em São Salvador, se minha memória não estiver me traindo agora. E aí ele passa a pesquisar sobre isso. Ele começa a reunir jornais fora do Brasil, tentando entender esse movimento, recortes, né? Ele começa a formular um arquivo sobre isso. E ele ele tinha uma entrada em certos jornais no Brasil. Ele era um advogado respeitado aqui no meio paulistano, né? Ele tinha bastante entrada. E quando ele começa a falar do Foro de São Paulo, ele começa a ser perseguido. Começou uma perseguição, isso é teoria da conspiração. Não existe. Existe, vamos colocar ele de lado, e começaram a destruir a reputação dele. Talvez foi o primeiro grande cancelado da direita moderna, da nova república, né? Naquela época acho que falava assassinato de reputação. Assassinato de reputação. E ele tinha... Ele era leitor do Olavo de Carvalho, de algumas colunas que o Olavo escrevia. Ele entra em contato com o Olavo e fala dessa organização. E aí, mais ou menos ali em 99, 2000, o Olavo está lançando aquele jornal, o Mídia Sem Máscara, né? E ele começa a falar dessa descoberta do José Carlos Graça Wagner. Olha, o advogado José Carlos Graça Wagner está falando disso daqui, o pessoal está falando que não existe, mas existe. E o Olavo ele pegava principalmente a questão das Farc, que era muito vivo ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, sequestros de políticos colombianos, estava muito na mídia brasileira, né? A ascensão do Chaves na Venezuela. Tanto que, se a gente pega o livro do professor O Foro de São Paulo, acho que a organização mais citada é as Farc.
É as Farc ali, ele falava Farc foi muito. bem viva, mas sequestrou aquela Bittencourt, né? Sim, Ingrid Bittencourt, Ingrid Bittencourt, a isso. senadora colombiana, né? Eu lembro de acompanhar isso no Fantástico. Eu era molequinho, mas eu acompanhava. Eu tinha o quê? Meus 14, 15 Eu anos. lembro bem dessa época. Não tô chamando o senhor de velho. Mas assim... Então, o Mídia Sem Máscara começa a escrever sobre. E 3 pessoas ali começam a escrever mais. A Graça Salgueiro. Lembro dela também. O Heitor de Ela Paula. é pernambucana, né? Eu acho que ela é pernambucana. A Graça Salgueiro. O doutor Heitor de Paula, que era um colunista do Mídia Sem Máscara. Que tem um livro dele que é maravilhoso. É O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial. Eu tive até a felicidade de reeditar esse livro, né? Mandar um abraço, inclusive, pro doutor Heitor de Paula. Acabou se tornando um amigo. É uma honra para mim, né? Tê-lo conhecido. Já até fui na casa dele no Rio. É uma pessoa fantástica. De um conhecimento, assim, maravilhoso. E a Graça Salgueiro começa a escrever mais, né, sobre o Foro de São Paulo. Esse livro, O Eixo do Mal Latino-Americano, que falava muita coisa sobre o Foro de São Paulo, sai ali em 2008, mais ou menos. E o Foro de São Paulo sai da casinha mais ou menos em 2005, que é no aniversário de 15 anos do Foro de São Paulo. Que aí não dá mais pra esconder. Não dá, o Lula faz A mídia a mídia já deu uma reviravolta de teoria da conspiração pra realidade, né? Exatamente. E foi em um momento de ascensão, tanto do Lula quanto do Chaves. Né? Então, nesse momento, o Chaves ele começa a surgir como um baluarte de uma nova linha ideológica do marxismo, que é o socialismo do século XXI, e o Lula traz à tona o Foro de São Paulo, porque aí o Foro de São Paulo, em 2008, eles estão praticamente em todos os países da América do Sul, né? Com exceção da Colômbia e do Chile não estavam, exceção da Colômbia. Eu acho que a Colômbia e as 3 Guianas, né? Suriname, Guiana e Guiana Francesa. A gente tem até a Guiana brasileira ali, né? Que é Macapá. É o Amapá. Amapá, perdão, Amapá, é a Guiana brasileira. Então, todos os países eles estavam tomados pelo Foro de São Paulo. Foi o ápice. É tanto que nós tivemos uma reunião do Foro de São Paulo em 2008 dentro da sede do Mercosul em Montevidéu. Para se ter uma ideia, tem documentado isso no canal da Veja, um vídeo de 2008, assim, muito arcaico, tá lá até hoje. Né? A gente tem isso. Então, 2008 estava tudo dominado. Tava tudo dominado. Tava tudo dominado. Então, o Foro de São Paulo, ainda assim, a gente tem aquela narrativa, não, é uma reunião de velhinhos saudosistas, né? Não, eles não fazem nada do que o pessoal tá falando. Isso aí é teoria da conspiração da direita e tudo mais. A Graça Salgueiro, ela escreve o livro O Foro de São Paulo. Agora não vamos lembrar o ano que foi lançado. Ele foi reeditado em 2016, né? Pelo Observatório Cultural, que não existe mais. Mas acho que é de 2010 ou 2011 o livro da Graça, do Foro de São Paulo. E a Graça focava muito nas atas. Ela fez um estudo das atas do Foro de São Paulo, o que é um material, né, muito bom. É tanto que eu presto homenagem a todos eles no meu livro. Tanto ao Dr. José Carlos Graça Wagner, Heitor de Paula, a Graça Salgueiro, o professor Olavo de Carvalho, né, outras pessoas que no meio desse caminho também, né, desbravaram um terreno como bandeirantes para que eu também conseguisse entregar esse trabalho. Muito bom. E quais são os objetivos do Foro de São Paulo? Olha, para quem leu o mínimo sobre o Foro de São Paulo, vai ter uma visão muito atual e política do Foro de São Paulo, que é uma integração latino-americana, uma tomada do poder através de meios lícitos e ilícitos e uma organização apesar das dissidências e controvérsias. E aí a gente tem uma primeira quebra de paradigma, que é uma das coisas que é um trabalho que eu tento fazer com pouco alcance que eu tenho, que a direita às vezes ela pensa muito por bloco, né? E quando a gente fala de direita, eu quero me ater especificamente ao discurso político eleitoral, né? Que ser de direita, você pode ser um revolucionário, ser conservador, na maior parte do tempo você é uma marcha lenta para a revolução, né? Eu sempre, as pessoas me perguntam, mas você é de direita? Não, eu falo, eu sou católico. Eu sou católico, eu sou contra-revolucionário, lá embaixo eu sou conservador e mais embaixo ainda eu sou de direita. Porque isso é muito volátil. E as pessoas tendem a encarar o Foro de São Paulo como um departamento, uma repartição onde o pessoal carimba ali decisões, entrega e todo mundo sai cumprindo. E não é assim.
E existem dissidências, como nós estamos assistindo agora no momento, né? Uma distensão que está acontecendo entre eles, mas a intenção do Foro de São Paulo é trazer uma hegemonia, acima de tudo cultural, de mudança de cosmovisão do nosso continente, tá? Através do campo político. E isso passa até mesmo pela estrutura de onde você cria uma civilização. Porque uma civilização ela é baseada em religião, a religião que forma a cultura que vai formar os valores políticos, que vai desembocar naquilo que você tem na política. E eles tentam inverter essa ordem, como o comunismo de fato, né? Então, esse meu livro, O Mínimo sobre o Foro de São Paulo, ele vai tratar, primeiro, de uma parte mais resumidamente histórica, né? Porque ele tem um limite de tamanho, eu até extrapolei, você vê que ele é um mínimo quase máximo, né? Ele é um mínimo já meio gordinho. Já meio gordinho, né? O pessoal o Tom, que foi o editor, né? Ele quase me bateu quando eu entreguei o arquivo, né? Pode ver que ele é grande. E a outra parte eu trago fatos do que foi acontecendo, de como foi feito o processo de subversão e tomada do poder em diversos países. Então você vai encontrar casos aí do Brasil, da Nicarágua, do Chile, da Colômbia, da Venezuela, Cuba. E o que eu tento trazer nesse livro, porque as pessoas ligam muito ao fato do achincalhamento político, que faz parte do jogo. Eu não acho que isso seja certo ou errado, acho que faz parte do jogo. Ah, mas o Lula foi o fundador do Foro de São Paulo. Sim, o Lula foi o fundador do Foro de São Paulo, junto com o Fidel. Teve algum evento anterior que justificou o Foro de São Paulo? Alguma organização comunista antes? Sim. Faz um panorama histórico, anos 60 e 70. Sim, é um processo, né? É um processo que culmina com a criação do Foro como uma ponte. E é isso que o meu novo livro vai trazer. Que é uma visão completamente inédita do Foro de São Paulo, que eu garanto assim que não tem um estudo em cima disso. Eu voltei no Bolívar. Por que se fala, o que é o bolivarianismo? E o que eles defendem? E eu fui ler os intelectuais. E o Foro de São Paulo, ele é um arquétipo ou uma ponte para um projeto maior, que é tratado como piada intencionalmente pela própria esquerda, que é o objetivo, a meta da Pátria Grande. Unasul? Não, a Unasul é um instrumento também. É um tentáculo do Foro de São Paulo, né? É uma das coisas que eu vou explicar nesse livro novo. Mas a Unasul é o braço político da coisa, junto com a CELAC, né? Mas quando a gente pega esse ponto da Pátria Grande, já existiam diversos intelectuais. O próprio Simão Bolívar foi o primeiro a tentar trabalhar lá atrás, trabalhar. XIX, né? Ele até chegou ali com a criação da Gran Colômbia, ele fez um grande encontro na época, chegou a convidar Dom Pedro I para participar. Ah, é verdade. Ele queria a unificação de tudo. De tudo. Dom Pedro I, né, não aceitou. Eu vou pedir só mais um pouquinho de água, por favor. Dom Pedro I não aceitou. E nós tivemos, inclusive, um general, né, que foi Abreu e Lima, que foi o homem responsável por trazer o comunismo ao Brasil. Né? Muitas pessoas falam da Semana de 22, mas o comunismo já estava no Brasil há 70 anos, praticamente. Abreu e Lima foi um general brasileiro que foi lutar ao lado do Bolívar. É tanto que, por isso nós temos a refinaria Abreu e Lima. Ele é herói na Venezuela e do Brasil. E herói entre aspas. Né? Exato. Né? Na concepção deles né? E o Abreu e Lima também, ele foi o homem que começou a trazer as teses socialistas aqui para o Brasil. Ele que trouxe o Manifesto Comunista também, inicialmente, tudo na década de 1850. E no final do século XIX, né, em 1890, os anos 1890, começou a popular muitas ideias de dessa integração da Pátria Grande. E existem diversos intelectuais por todo o continente, inclusive no Brasil, que tratam em cima disso. E um que é muito importante é um argentino chamado Manuel Ugarte, né? Ele foi um objeto de estudo meu para essa obra que vai sair. E o outro que eu selecionei, né? Até porque o meu foco também era o Foro de São Paulo, então eu restringi em dois principais, né? Dentro de todos assim que eu fui pesquisando, me aprofundei mais em dois. O Manuel Ugarte, argentino, e que viveu ali na virada do século XIX para o XX.
teve uma importância muito grande, chegou a participar em congressos da Segunda Internacional, inclusive com contatos com Vladimir Ilyich Lenin. Nossa, então foi importante. Foi, mesmo. ele foi bastante importante. As ideias do... Em vida ele foi um pouco escanteado, mas após a morte o Gart ele teve um papel importante. E o outro foi o Darcy Ribeiro, aquele que foi ministro da Educação. Sim, mas do é João mais Goulart. recente, né? Ele tem uma obra chamada A Pátria Grande, tá? Onde ele defende as teses da Pátria Grande. Ele era ligado ao Brizola, né? Ao Brizola, ao brizolismo, ao João Goulart. Ele foi ministro da Casa Civil, exatamente. foi ministro da Educação, foi senador, né? Ele foi um dos fundadores da Universidade de Brasília, né? Da UNB. É considerado um baluarte da educação no Brasil. E quando a gente lê o livro dele, da Pátria Grande, é um pouco assustador, né? O processo revolucionário que ele tenta implementar ali. Pegando um pouco a retórica revolucionária, é até um discurso de ódio, de certa forma, né? Alguns termos que ele usa realmente assustador, assim, de ódio à Igreja Católica, de ódio à cultura ocidental, à herança da filosofia grega que nós temos, né? A herança da Santa Igreja Católica, a herança do direito romano aprimorado pela Igreja Católica também. Mas curiosamente, no aspecto racial, ele não mostrava assim um ódio, ele defendia o Brasil mestiço, né? Ele não fala, ele falava bem da mestiçagem, era contra essa tese do racismo estrutural, não era? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Não é que existia um racismo estrutural. Na visão dos ideólogos da Pátria Grande, a Pátria Grande ela não está restrita à América Latina. É tanto que uma das fotos que iniciou esse meu livro que vai sair é um outdoor em Havana, que tá escrito assim, a Pátria Grande que cresce. Aí na foto tá o Hugo Chávez, Fidel Castro e o... Meu Deus... O presidente da África do Sul, que faleceu... Mandela. O Nelson Mandela. Nossa, né? incluiria... Aí tava assim, La Pátria Grande que cresce, né? e isso é uma foto, eu consegui lá de outdoor em Havana, né? Eu abro o livro praticamente com essa foto. Só que qual que é a ideia? Que aí é uma das bases que o próprio Darcy Ribeiro ele defende. Que você... É um pouco daquela teoria do bom selvagem, que você tinha civilizações aqui que foram dizimadas, né, por conta do interesse do capital mercantilista e etc. Foi imprimida uma cultura fora do que existia aqui, que é o catolicismo, e a Igreja Católica é um mal que precisa ser combatido, ele defende isso abertamente no livro dele, e que os índios são os verdadeiros donos dessa terra e que eles precisam recuperar a autonomia através... Aí ele começa a defender a tese marxista da luta de classes e etc. Só que, para isso, você pode ter apoios de povos que foram igualmente obliterados ou oprimidos. E aí ele traz os africanos. E aí você vai entender... o porquê que tem essa foto lá em Havana, do Mandela, do Chaves e do Fidel Castro. Então, ele defende que por exemplo, você, professor, o senhor é um intruso aqui nessa terra. Eu sou um opressor. Eu tenho ascendência tanto indígena quanto africana. Como tem o portuguesa também, mas quando olha pra mim, né? O que faz com o mestiço, então? Ele é ao mesmo tempo opressor e oprimido? Pois é, então assim, o senhor é um intruso aqui, ainda mais porque propaga o catolicismo odioso, né? Então nas redes. Então, o Darcy Ribeiro, ele tem um trabalho muito profundo sobre a questão da Pátria Grande. E aí, nós temos dois pontos que são tratados de maneira errada. Vamos colocar assim, as alas não de esquerda do Brasil. Os libertários, os liberais, que a gente sabe o caminho dos liberais, né? Mas tudo bem, né? O pessoal de direita, conservador, o conservador orgânico, o conservador Joaquim Teixeira, enfim, todas essas vertentes. Primeiro, achar que, como eu disse, o Foro de São Paulo é uma repartição pública que você fica ali carimbando o papel. Não é. Não é tudo lindo, não é tudo maravilhoso. Segundo, boa parte do pessoal começou a usar o Foro de São Paulo como espantalho dialético. Primeiro, não, porque o Foro de São Paulo, tudo é o Foro de São Paulo, mas por quê? Como é que explica isso? Aí começa a perder credibilidade o que está se dizendo.
E o segundo ponto, pessoas da própria direita começaram a falar, não, o Foro de São Paulo é um clube do uísque. Não, porque aí começa a surgir histórias, por exemplo, de que o Lula é vassalo do Biden. Aí começa todo o sistema de desinformação russo entrar no Brasil, vira uma salada e ninguém entende nada. Por quê? Porque não está estudando os documentos, os pensadores, o que, que eles estão falando, o que, que eles estão gerando. Então, os grupos, né? Então, a base fundamental, que isso não está ainda nesse livro, né? O Mínimo sobre o Foro de São Paulo, tem um estudo mais aprofundado. Nós temos algumas bases primordiais, tá? Por ordem. Primeiro, a Revolução Cubana, obviamente. A Revolução Cubana, ela vai levar depois a algumas distensões com a própria União Soviética. Fidel tenta se aproximar do maoísmo. O Brezhnev, né, o Khrushchev tinha saído do Brezhnev, depois se reaproxima do Fidel Castro, porque a própria União Soviética temia um pouco o fervor revolucionário exacerbado do Fidel Castro. Ele teve problemas com o Rômulo Bittencourt, que também era o presidente da Venezuela, que ajudou a derrubar democraticamente. Ele era socialista. E o Fidel, a primeira viagem que ele empreende é na Venezuela. A tara dos cubanos com a Venezuela não é uma coisa nova, é desde o dia 1 da Revolução Cubana. O Rômulo Bittencourt não cede, ele percebe que o Fidel Castro era um erro, ele inclusive deixa meio que nas entrelinhas que ele errou em apoiar a Revolução Cubana. E aí ele vai até a OEA, denuncia o Fidel Castro por estar treinando guerrilhas, tentando derrubar o governo dele. É quando, por outros motivos mais, inclusive o calote e o roubo de propriedades americanas que foi feito dentro de Cuba sem uma indenização, que o governo americano tentou negociar por 2 anos com o governo cubano, né? Parte da narrativa tem que ser derrubada. E aí Fidel Castro é expulso da OEA. Então começa a ter uma aproximação cada vez mais forte, primeiro com o maoísmo, depois com, né, a União Soviética do Brezhnev já. E o que nós tivemos nesse interim foi a consolidação da Tricontinental, que foi reavivada o ano passado. Né? Depois a gente pode até falar sobre isso, sobre outro nome, obviamente. A Tricontinental, ela foi praticamente a criação do Sul Global, que a gente vê o Lula falar tanto hoje. Essa criação do Sul Global. Da criação desse Sul Global, nasce a OLAS, que é o pai da CELAC atual, que foi a primeira tentativa de terminar com a OEA. A CELAC de que ano que é? A CELAC é de 2008. Nasce a OLAS, e a OLAS foi uma ideia que quem deu pro Fidel Castro foi o Allende, que estava na Tricontinental. O Allende, que depois foi deposto lá do Chile. Foi deposto no golpe, entrou o Pinochet. Entrou o Pinochet. E recebeu o Fidel Castro lá no Chile. Sim, tem até um... Recebeu o Che Guevara, se não me engano. Tem um... Não, o Che Guevara não, já tinha morrido. Mas recebeu o Fidel Castro. O Fidel, inclusive tem uma das últimas epígrafes que eu coloco na abertura de um capítulo desse livro novo que vai sair, é do Allende, falando assim, a casa é minha, eu recebo quem eu quiser, o Fidel vai vir aqui sim. Aí eu coloquei esse epígrafe do Allende, né? Então nasce a OLAS, só que o que acontece? O Fidel, ele foi um movimento tardio, de certa forma, no cenário que a União Soviética estava enxergando. Por isso que houve esse distanciamento logo depois da Revolução Cubana. Antes da crise dos... Não, após a crise dos mísseis, até. Foi até após a crise dos mísseis. O que acontece? A União Soviética, eles estavam entendendo que depois da Guerra da Coreia, a luta armada não era mais o ideal. Então eles começaram a pegar já aquela ideia mais manchevique, mais do socialismo fabiano, que nasce no final do século XIX, dentro da Segunda Internacional. Então vamos partir para esse caminho. Então, é tanto que a gente já estava com a máquina de desinformação russa trabalhando mais azeitada, que a gente vai pegar materiais como New Lies for Old, né, o livro, eu estou tentando lembrar o nome em inglês, nome em português, Meias Verdades, Velhas Mentiras, né, do Anatoly Golinsky. Tem o livro do Pacheco, a desinformação. A União Soviética já estava arrumando para isso. Começa a mudar a estratégia. A estratégia, e de repente Mas ela não abandonou a luta armada, não. Tanto é que ela financiou na África, né, movimentos. Sim, mas é porque aí não era o principal. O Fidel mudou isso. Eles já estavam com essa questão dessa mudança,
E de repente a gente teve a Revolução Cubana. Eles falaram, opa, peraí. Então, é tanto quando a gente tem as revoluções na África, que o senhor está citando, quem era uma das principais cabeças de treinamento, inteligência e apoio militar? Cuba. Cuba enviou soldado para Angola. Sim, né? Para o Congo. Exato. Então, assim, a União Soviética começou a usar porque Fidel ele cria campos de treinamento, não só de inteligência, treinamento militar, sabotagem, né? Assim, o material que a gente tem é vasto em cima disso, né? Do que o Fidel ele criou dentro de Cuba. Então, ele começa a criar essas diversas células. Só que elas estavam fracassando, e teve uma que deu certo. Nicarágua? Da Nicarágua. E ele teve um papel fundamental nisso, né? Tem um livro que no Brasil está fora de edição agora, que é A Vida Secreta do Fidel, que é do Juan Sanches. Ele foi guarda-costas pessoal. Eu tenho esse livro, é muito sensacional. Bom. Excelente, esse livro é obrigatório, muito bom. E eu tenho uma história bonita por trás desse livro, que o Sr. Sanches ele morre 2 semanas depois que o livro foi lançado, né? Ele falece. Eu não sabia. 2 semanas depois. Tipo, ele deixou o registro para a posterioridade e faleceu, né? Eu vejo uma beleza, assim, né, nisso, né? Tem uma redenção. E ali ele fala de como todo esse processo foi feito e etc. O que importa aqui, né? Se eu estiver falando muito, vai me cortando, tá, professor? Não, fica à vontade. É porque o assunto é extenso, eu tô resumindo bastante. 2 processos começam a acontecer na Nicarágua que é muito importante a gente entender. Primeiro que a primeira grande infiltração na Igreja Católica, do ponto de vista marxista, prático, começa a acontecer por conta da teologia da libertação, que inclusive o fundador... né, morreu antes de ontem? Antes de ontem até. Eu fiz uma thread no Twitter, vi o seu vídeo ontem à noite, um pouco antes de dormir, eu assisti o seu vídeo, muito bom, falando sobre. Recomendo o pessoal assistir também. Obrigado. E as ideias dele começam a tomar um campo dentro da Nicarágua. E a Revolução Sandinista, ela não era unitária. Você tinha vários fragmentos ali dentro. Eles tentaram dar um primeiro golpe de Estado em 78, não conseguiram, foram dizimados pela ditadura do Somoza. E eles estavam brigando entre si. E o Sanches, ele relata detalhes dessa reunião. O Fidel leva o Humberto Ortega, o Daniel Ortega e mais 2 líderes de outras 2 frentes para uma sala, passa a noite inteira discursando para esses caras, enchendo a cara deles, né? Falando a importância da união, como isso seria feito e por que seria feito e por que deveria acontecer. Houve essa união em julho de 79. Há uma nova tentativa, Somoza derrubado, vence a Frente Sandinista, cria um governo provisório, inclusive com outra... Foi muito parecido, do ponto de vista político, com a Revolução Soviética. Não era só os sandinistas, como não era só os bolcheviques, né, na Rússia, mas eles formam ali um governo provisório, esse governo provisório coloca o Daniel Ortega na liderança, ele fica no comando do país por quase 10 anos, né? Depois ele sai... Convoca a eleição. Fez o erro de convocar a eleição. Perde, né? Depois volta em 2007, mas enfim. Agora ele já não vai cometer mais o mesmo erro. Não, né? Agora não. Ele até faz, mas igual faz, mas é tudo manipulado. Naquela lá foi legítimo, tanto é que ele perdeu. Né? Perdeu pra Violeta Chamorro. Violeta Chamorro. É viva ainda, a Violeta, né? Bem de idade. O pai dela era um militante político importante, por isso que ela tinha prestígio. Sim, ela 90. Ela é viva ainda? Ela é viva. A senhora Violeta é viva ainda. Bom, pelo menos eu fiz pesquisa. Essa parte da pesquisa eu fiz no começo do ano, ela era viva ainda. Enfim, e o que acontece? Só um parênteses, teve uma tentativa em Granada também, né? Que o pessoal esquece. Da ilha de Granada. Os Estados Unidos chegou a mandar tropa. Mandou tropa pra lá. Então. Exato. E aí, é tanto que o Fidel tentou impedir o Reagan de mandar as tropas. Não, a gente tá saindo e tal. E o pessoal desceu com tudo lá, né? Foi tenso o negócio lá. Resolveram rápido, acho que coisa de 3 dias, né? A ilha é minúscula, né? Ilha pequena. Aí o Reagan, ele não era muito de conversar. Ele fez o mesmo no Panamá também, né? No Panamá, com Manuel Ortega, né? Noriega.
a ditadura Noriega, ele falou, opa, peraí. Eu acho que ali envolvia vários interesses, né? Democráticos, o canal do Panamá, enfim. O Panamá é vital. Então... Mas, enfim, o Reagan não era muito de mandar recado, né? Esse é o fato. Enfim, nesse momento, o que nós tivemos ali? Nessas diversas frentes, a ascendência de um grupo que conseguiu motivar e dar um sentido para a população. Que foram os hereges católicos que estavam ali infiltrados com a teologia da libertação. Mas era um modelo de teologia da libertação de organização social. E isso é identificado, eles percebem que isso tem uma importância muito grande. Em fevereiro de 1980, há uma reunião aqui em São Paulo, em duas frentes. Uma para as lideranças fechados em Embu das Artes, num sítio ligado à CNBB. Agora vai me fugir o nome do local, mas fica em Embu das Artes. E ao mesmo tempo tinha um evento para militância no Teatro da PUC, ali no bairro da Pompeia. Né? Perdizes. Perdizes, isso. É do lado, né? Perdizes. Pompeia é do lado, antes. No Perdizes, na Rua Monte Alegre. Rua Monte Alegre, isso mesmo. Só que no último dia, se minha memória não falha, 28 de fevereiro de 1980, o PT foi fundado informalmente no dia 11 de fevereiro de 1980 e foi reconhecido como partido em 82, né? Mas a fundação do PT original foi em 80. Tinha 20 dias da fundação do PT. Eles juntaram todo mundo, inclusive o Daniel Ortega foi lá pro Teatro da PUC. É o Tuca, o nome do teatro. Esse mesmo. O Daniel Ortega foi pra... O Daniel Ortega foi pra lá? Tava o Daniel Ortega, tava Dom Evaristo Arnes, Dom Pedro Casaldaglia. E o Dom Pedro Casaldaglia, ele foi chamado para discursar. E no discurso dele, os sandinistas deram a indumentária, o uniforme. Na hora ele arranca isso, tem até foto disso. Ele arranca as roupas que ele tava, veste em êxtase e fala, eu me sinto como se tivesse paramentado com a minha batina. E tal, assim, foi um horror. Tanto que toda essa documentação veio à tona, né, por conta do trabalho da revista Catolicismo, né? O pessoal se infiltrou lá e registrou, porque não tinham tanta segurança. Então o pessoal tava colocando gravadores, eles entraram lá vestido de pelego, colocaram gravador, tiraram foto, ficaram lá levantando o braço, né? E fazendo esse registro. A mídia não divulgou nada. Não, nada. Você sabe, só um parênteses, sabe que eu tinha infelizmente já faleceu. Ele foi repórter, né? Nessa época, aí, anos 70, 80, ele acompanhou o Lula, né? Como repórter e tal. Chegou a entrevistar lá, até o presidente da República, entrevistou o Geisel. E ele falava assim, então ele tinha, numa época ele cresceu, teve uma iniciativa muito, muito grande dentro do jornal, não vou ficar falando nomes aqui. Eu falei assim, então vamos em tal lugar, porque tem uma notícia aqui. De repente ele chegava a ordem, não, esse aqui você não pode ir. Então, quer dizer, ele tinha a ordem do jornal, da direção do jornal para que aquele evento não podia ser divulgado. Cobrir. Exato. É tudo combinado. Tudo combinado, exato. E, por exemplo, isso não foi divulgado, só saiu na revista Catolicismo, que existe até hoje, né? E o que nós tivemos aí, qual que é o ponto alto? Por que eu tô falando desse evento e por que ele é tão determinante? Porque eu acho que esse evento ele foi a primeira grande semente da criação do Folha de São Paulo. Tá. O que acontece? Mas só para deixar claro, esse evento no Tuca e no Embu foram coordenados. Da mesma lógica. Da mesma lógica, fazia parte da mesma estrutura. Só que no Tuca era para militância e para liderança no Embu. E no último dia, eles uniram as duas frentes lá no Tuca. E quem estava no Embu? As mesmas figuras? Casaldaglia, o Dom Paulo Evaristo Arnes, todo mundo. O Daniel Ortega, Lula, etc. Caterva, né? E aí, o que acontece? No final desse evento, depois de tudo isso, Dom Evaristo Arnes, ele toma a palavra e ele fala, olha, inclusive é uma das coisas que eu fiquei muito feliz no vídeo do senhor ontem, quando eu estava assistindo, o senhor fala dessa questão de tirar a teologia e colocar a ação.
E essas são as palavras do Dom Evaristo Arnes nesse evento. Eu transcrevi ipsis literis essas palavras no livro. Se a minha memória não me falhar, as aspas são essas. E agora, vocês estão se perguntando. Chega de teologia, é hora da ação. E já tem um grupo preparado para ir para Nicarágua aprender com as bênçãos do arcebispo. E o que acontece nesse interim? Esse grupo vai para o aniversário de 1 ano da Revolução Sandinista, que se dá em julho de 1980. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque quando eu estava fazendo todo esse trabalho de escrita, ninguém sabia exatamente quando o Fidel conhece o Lula. E eu comecei a cruzar vários documentos, professor. Eu cruzei esse material do pessoal do catolicismo, eu cruzei material do guarda-costas do Fidel, eu cruzei material do Frei Beto, cruzei outros materiais do Leonardo Coutinho, e aí eu consegui... Quem que é o Leonardo Coutinho? Leonardo Coutinho hoje eu reputo, acho que um dos últimos grandes jornalistas do Brasil. Ele era da Veja, ele escreveu o livro Hugo Chávez, O Espectro. É um grande jornalista, eu sempre recomendo muito ele, né? Hoje ele está atuando nos Estados Unidos, mas é uma figura muito importante para entender o processo atual do que está acontecendo na América Latina. Homem de muitas fontes, muitos documentos, né? Participa em alguns think tanks, né? O Leonardo Coutinho, ele escreveu durante muitos anos para a Veja. Agora, se eu não estou enganado, ele escreve na Gazeta do Povo. Ele tem uma coluna lá na Gazeta do Povo. Ótimo. Bom, volta aí o fio da meada. Então, o que acontece? E quando eu comecei a cruzar todas essas informações, eu falei, o Lula conheceu Fidel Castro no aniversário de 1 ano da Revolução Sandinista. E ninguém sabia essa data ao certo. E 2 meses depois que eu cheguei a essa conclusão, eu tive a confirmação do próprio Lula. No debate presidencial da Bandeirantes, em 2022, o Bolsonaro cita o Ortega. E aí o Lula, aquele primeiro debate, o Lula tomou uma surra, né? Ele foi muito mal. E o Lula fala, eu fui muito feliz de ter participado, né, da aniversário. Ele fala a data, 18 de julho de 1980, em Manágua, que eu fui lá, conheci o Daniel Ortega, o Humberto Ortega. Ele começa a citar todo mundo, porque eles estavam derrubando a ditadura do Somoza. Eu falei, tá aí. Por quê? Porque o Fidel foi a grande estrela desse encontro. E o Lula, aí a gente tem 2 confirmações com essa declaração do Lula. Primeiro, ele estava na comitiva do Dom Evaristo Arnes, provavelmente patrocinada, aqui não estou afirmando, mas muito provavelmente patrocinada pela Arquidiocese de São Paulo. E o que sai de lá? Primeiro, a aproximação do Frei Beto com Fidel Castro. Eles não se conheciam antes? Olha, eu não sei se eles se conheciam, mas a aproximação a partir dali é grande, até que o Frei Beto começa a ir para Cuba. Aquele jornalista, o Joelmir Betting, vai... É tanto que na primeira visita a Cuba para escrever o livro Entrevistas com Fidel, que eu tenho, o Joelmir Betting estava acompanhando... O Joelmir Betting, que é bem famoso, jornalista, claro, né? O pai do Mauro Betting, ele faleceu há alguns anos. Ele foi para Cuba junto acompanhando o Frei Beto. Ele foi para outras coisas, mas também acompanhou nessa primeira viagem de entrevistas que o Frei Beto fez. Eu vou chegar nisso, mas assim... Por que isso foi importante? Você teve 2 aproximações a Cuba ali, em relação ao Brasil. O Frei Beto, do lado teológico, entre aspas, e o Lula do lado político. E ali nasce... Mas só um parênteses, a aproximação de Cuba com elementos de esquerda já tinha antes, desde a década de 60, na guerrilha e tudo e tal. Financiamento, não. Financiamento, tudo. Foi desse grupo com Desse Cuba. grupo que vai trazer o fomento para o Foro de São certo. Paulo, especificamente para esse intento. É tanto que o Brizola era chamado de El Raton, né? O Darcy Ribeiro, segundo documentos, recebeu dinheiro do Fidel. Lá nos anos 60, o Darcy, o João Goulart e o Fidel Castro. O Leonel Brizola. Porque era para financiar a luta armada no Brasil.
E aí parece que o Brizola comprou terra lá no Rio Grande do Sul. Esperto. É tanto que em 89 o Fidel decide apoiar o Lula e não o Fidel, dizem as más línguas, por conta disso, né? El Raton, porque ele roubou o dinheiro que era para a Revolução, acho que era $300 mil na época. Foi para cada um, $330 mil mais ou menos. E aí dizem, o filho do Fidel, o filho do Brizola fala que ele devolveu e que essa história de Raton não é bem assim, mas a história é que parece que o Brizola afanou a grana por algum motivo. Não sei se para fugir, se para comprar terra, né? Mas durante muito tempo, aí depois quando ele recebeu o dinheiro de volta, o Fidel começou a chamar ele de El Ratonzito, né? Aí ele deixou de ser El Raton. Então, assim, é bom o senhor ter ressaltado isso, porque nos anos 60, 70, sim, houve influência do Fidel. Esse caso, eu até cito no livro essa questão, mas para a fundação do Foro de São Paulo, o afunilamento, inclusive, da estrutura do PT que nós temos hoje, a Revolução Sandinista foi primordial. E é importante a gente olhar para a Nicarágua até hoje. Então, o que nós tivemos ali nesse ponto, especificamente? Essa aproximação com o Frei Beto e com o Lula do outro lado. E daí, o que o pessoal foi aprender na Nicarágua? A fórmula das SEBs que eram aplicadas e que foram aplicadas na Nicarágua para trazer para o Brasil. E aí começa a tomada dos seminários, aí toda a bizarrice que a gente tem até hoje, a coisa mais baixa possível dentro dos seminários, infelizmente, né? Nós temos e estamos trabalhando, né, como leigos para ajudar a limpar isso. Que vai de... Olha, heresia a questões de condutas sexuais abomináveis. É um horror. Assustador. Então veio da Venezuela, porque a SEBS era uma coisa, concepção teórica da teologia da libertação, que aí implementou no Brasil, Nicarágua, El Salvador e outros locais. O formato surge na Nicarágua por conta da Revolução Sandinista. E por outro lado, com essa estrutura da SEBS que foi formada, isso é uma tese minha, tá? Observando todo o processo histórico e como foi feito, essa estrutura que nasce da SEBS é o embrião do Foro de São Paulo. Porque quando a gente olha a forma que o Foro de São Paulo é estruturado, dentro e fora das instituições, é exatamente o mesmo formato que foi utilizando de maneira completamente absurda e errada a estrutura da Santa Igreja Católica para avançar com o processo revolucionário. Os corredores, as veias arteriais desse processo foram as sacristias da esquerda católica, nos anos 80. Então, o Foro de São Paulo ele começa a ser projetado já em 87. E fica definido que se o Lula não vencesse a eleição de 89, deveria ser aí criado uma organização onde o Lula seria a figura de proa, ou seja, o grande arquiteto foram os intelectuais da esquerda católica, os revolucionários que instrumentalizavam a igreja e o próprio Fidel. O Lula, ele era um garoto propaganda da coisa. E aqui eu estou falando do Lula, não estou falando do PT. É importante a gente separar as duas coisas, apesar das duas estarem unidas. Mas o PT, se a gente encara o PT como um partido político, eu repito isso sempre, é um erro. O PT é muito mais do que um partido político, é algo muito maior do que um partido político. E quem comemora que o PT quase não elegeu vereador, prefeito, desculpa, você está vivendo em Nárnia. Não é aí que está o poder do PT. Aí que passa a estrutura que mantém o PT. Mas não é só isso. Né? O poder político eleitoral do PT é um braço importante, mas não é o principal. Né? O PT vai existir se eles tiverem 50 prefeituras. Né? Então, aí que você começa a ver como no Brasil, as poucas vitórias que a direita tem, existe uma comemoração por nada. Porque não entende o tamanho do abismo que nós estamos inseridos. E aí ficam essas brigas idiotas que nós estamos vendo agora, porque quem é traidor, quem não é, não sei o quê. Esse pessoal não sabe nem onde está, professor. Eu não falo isso com arrogância, de maneira alguma. É porque eles não têm noção do tamanho do monstro que está do outro lado da porta. Eles enxergam tudo pelo âmbito da urna. E o processo é muito maior do que isso. A luta a política maior. É só a ponta do iceberg. É a pontinha, é aquela pequenininha.
né? Então, o que nós tivemos a partir disso? Cartas trocadas. Eu coloquei uma carta do Dom Evaristo Arnes, que o Fidel publicou no Grama. Eu consegui essa carta. Ele recebe uma carta de felicitação de Ano Novo, final dos anos 80, do Dom Evaristo Arnes, e publica no Grama. E, obviamente, isso vazou para outros países, né? E o Dom Evaristo Arnes ficou fulo. Mas vamos voltar aqui. Então, nos anos 80 começou esse trabalho, a aproximação do Lula e com o Fidel. E o objetivo, se o Lula ganhasse 89, qual que era? Era estabelecer um regime socialista clássico ou nessa linha meia boca aí que ele fez? Não. A intenção era fazer o que o Chávez fez na Venezuela em 99. Tá. Aquela altura. Aquela linha. É tanto que quando a gente vai ver quem é que estava ligado à campanha do PT em 89, o Mir chileno, que sequestrou, estava participando aqui do sequestro do Abílio Diniz. Do Abílio Diniz, exatamente. E tudo mais. Então, assim... Depois o PT lutou para liberar os sequestradores e conseguiu. Foram deportados para o Chile. Exatamente. Para o Canadá. Canadá. Então, assim... E já estava muito bem orientado isso. É tanto que o Lula, acho que faltando 2 semanas para a eleição, eu coloquei isso no livro, foi 15 dias para a eleição, o Lula pega um avião sem ninguém saber aqui no Brasil e vai para Havana. E tinha um cara que era muito importante da inteligência cubana, agora se o nome dele não me foge, era Barbarossa. Ou é Barbaruiva, enfim... Ele tinha barba vermelha, o cara. Ele era conhecido como Barba Vermelha, né? Igual o nome do pirata. Exatamente. E a Operação Barbarossa. E ele era uma das pessoas mais importantes da inteligência cubana. E foi ele que anunciou a chegada do Lula no gabinete do Fidel. Como que ele anuncia a chegada do Lula? Apresenta ao senhor o próximo presidente do Brasil. Então, acho que era 2 semanas para a eleição aqui. E isso, quem relata como testemunho ocular foi o senhor Juan Sanches, né, que foi o guarda-costas do Fidel. E tamanha certeza que eles tinham. É tanto que, assim, o Collor, não que estou comparando os personagens, estou comparando o fenômeno político, tá? Acho que não tem comparação entre os personagens. Mas o Collor foi uma espécie de Bolsonaro em 2018. Né? Foi um elemento que surgiu e que estragou o plano. Surgiu do nada e estragou o plano. Estragou o plano, porque o negócio ia ficar entre Brizola e Lula e o Fidel ia ganhar de qualquer jeito. Com o Lula ele estava jogando as fichas dele e com o Brizola era uma questão de aproximação. Né? E a questão do Collor veio e jogou água no chope. E aí eles criam o Foro de São Paulo em 1990. Então o Foro de São Paulo foi criado porque o Lula perdeu a eleição. Porque o Lula perdeu a eleição. E o plano era, se o Lula não ganha a eleição, vamos precisar criar um instrumento que agregue as diversas frentes e dissidências que existem dentro da América Latina para a gente conseguir aglutinar o que o Fidel queria. O que ele fez com os sandinistas. Senta aqui, vou abrir um uísque, acende um charuto, eu vou ensinar vocês como faz uma revolução. Só que nesse meio tempo caiu o Muro de Berlim, a União Soviética entrou em colapso. O muro cai em 89, 88, né? Não, 89. No mesmo ano da eleição do Brasil. No mesmo ano da eleição no Brasil. E a Cuba... Tem um outro documentário que é muito interessante assistir, tem no Netflix, chamado Cameraman. Ele é um comunista idealista, o cara, americano. E ele, nos anos 70, ele fala, quer saber? Todo mundo ir pra Cuba, eu vou pra Cuba. Ele fazia cinema, bota a câmera dele e vai pra Cuba e começa a filmar. E ele consegue se aproximar do Fidel e tal, ele vira amigo do Fidel. E ele começa a ir quase todos os anos, principalmente no início, pra Cuba. E ele vai, esse documentário é de 2016, então ele começa em 76 até 2016, 40 anos. E você vai vendo, por uma testemunha ocular, comunista, e que começa a perceber o que estava acontecendo em Cuba. E na virada dos anos 80 para 90, a queda econômica em Cuba é brutal. Que é o período ali da perestroika, da glasnost perestroika, a União Soviética estava quebrada, do Gorbachev, não tinha como ajudar Cuba. Chernobyl, guerra do Afeganistão, que a União Soviética estava enfiada. Então, assim, você consegue perceber. É muito interessante. Se o senhor não conhece, eu recomendo assistir, é muito bom.
Chama Cameraman, esse documentário. E as gravações é desse cara desde 76. Tem o Fidel chegando, ele tava no avião que o Fidel foi participar de uma, Nossa, ficou de uma próximo assembleia. mesmo. Sim! Então. Ele vai junto com o Fidel no avião dele pra Assembleia Geral da ONU, ali na virada dos anos 80. Então, assim, tem muita coisa que ele ficou próximo e tal. É tanto que ele consegue, depois, um encontro com o Fidel já muito doente pra morrer. Ele tava tentando, conseguiu e conversar. Então o cara com o continuou Fidel. comunista. Até hoje ele é comunista ou ele abandonou? Eu acho que hoje ele virou um social-democrata, Ah, tá. né? Agora, teve apoio americano nessa coisa do Fórum de São Paulo? Eu me refiro à esquerda, né? Óbvio. Tem. É uma coisa que eu não pude me aprofundar tanto nesse livro agora, porque o livro tem quase 500 páginas. Se eu fosse escrever tudo que eu tenho de material, daria umas 2.000. Depois você faz o parte 2, parte 3. Exato, mas teve algumas aproximações auxiliares, tá? Principalmente com a questão do Pacto de Princeton, que estava envolvido o Fernando Henrique Cardoso. Ah, teve essa história também. Eu tenho uma gravação que é uma coisa rara no Brasil. Nem sei se eu devo falar aí. Eu tenho uma gravação. Eu só não posso contar como eu consegui, por ação vão identificar quem que é a pessoa que me passou. Mas acho que eu sou a única pessoa, além de quem conseguiu essa gravação, que tem. Que é uma entrevista, o Lula dando uma conferência em Harvard, em 1993. Para conseguir esse vídeo foi uma epopeia que envolveu, nossa, teve Estados Unidos, pessoas lá. E então, assim, existia um apoio utópico de pessoas ligadas ao Partido Democrata, forças ligadas à Open Society Institute, não a Foundation, mas muito periférico. Mas sim, houve. Mas não um apoio central, determinante, não. Dessa forma, não. Certo. Agora, retomando o fio da meada. Então, aí foi fundado o Foro de São Paulo em 90 ou 91? Eu 90. me perdi. 90. Foi, inclusive, uma outra anedota, né? Eles tiveram que parar o último dia pela metade fazer uma pausa, porque eles marcaram no mesmo dia da final da Copa do Mundo de 90, que era a Itália e a Argentina. E a delegação argentina parou, não, a gente vai ver a final da Copa. Eu tenho, junto com o livro, no livro vai ter um link pro meu site pessoal, né, não do PH Vox, o PH Araújo mesmo, meu nome, Paulo Henrique. E lá vai ter, inclusive, alguns documentos em vídeo que eu consegui, que estão em notas de rodapé desse livro. E dentre elas, a reunião completa da primeira reunião do Foro de São Paulo. 5 fitas, para quem tiver paciência, estômago, aquela ladainha, tá lá. Antecipando uma pergunta, por que o Lula, quando foi eleito, não fez o caminho sandinista, o caminho do Hugo Chávez? Se esse era o plano inicial. Porque o pessoal fala, eu até cito isso no meu livro, foi porque o senhor também é escritor, sabe que a gente monta a estrutura do livro e escreve o livro por lotes, não escreve o livro seguindo aquela ordem do índice, né? E uma das últimas partes que eu escrevi, que inclusive eu consegui colocar no capítulo final do livro, essa última eleição da Venezuela, as ligações com o Foro, essa crise que a gente está tendo no Foro de São Paulo. É engraçado, porque todo livro que eu escrevo sobre o Foro, eu tenho alguma coisa que fica em suspenso. Nessa ficou a guerra interna que eles estão. Nesse daí ficou a questão, faltava uma semana, quando eu terminei o texto, pro referendo no Chile Da Constituição? Da Constituição. Né? Aí, no novo, eu fecho o ciclo, né? Quem sabe um terceiro, eu fecho o ciclo da guerra civil aí dos membros do Foro de São Paulo. Mas o Lula Paz e Amor não foi uma criação dos marqueteiros do PT. O Lula Paz e Amor foi um Ctrl-C, Ctrl-V do pupilo do Fidel Castro, Hugo Chávez. Tá? A relação que o Fidel tinha com o Hugo Chávez não era simplesmente assim, não, eu vou ali porque eu vou me aproveitar da Venezuela e tal. Tem esse lado, mas é uns 20%. O Fidel, ele tinha apreço pessoal pelo Hugo Chávez e ele enxergava no Hugo Chávez o herdeiro da Revolução na América Latina.
Isso é bem claro quando a gente começa a cruzar os dados e estudar. Efetivamente ele bancou a campanha do Hugo Chávez? Foi Ne- dinheiro da não, Cuba para Venezuela ou não? não, ele banca com inteligência, com estratégia. Dinheiro é possível, mas aí eu teria que conversar com alguns contatos venezuelanos para entender, né? Eu não entrou como objeto de estudo, porque eu estava muito apegado na parte histórica. Então, Tá. eu não fui atrás assim do financiamento, mas ideologicamente, sim. Inclusive, o Fidel deu todo o aconselhamento para ele de que, olha, me repudia aí. Não tem problema não. Faça de conta que você não me apoia. Né? E o Fidel que introduz o Hugo Chávez no Foro de São Paulo, em 96. Né? Em San Salvador, capital de El Salvador. E é lá que, inclusive, eu tenho... O pessoal esconde as Farc dentro do Foro de São Paulo. Eu tenho um capítulo só sobre isso. Então comenta aí das Farc. Então. Eu tenho um capítulo só sobre as Farc no livro. E é tanto que o capítulo é praticamente de documentos transcritos, cartas, tudo. Tem documentos que eu só consegui em sites russos, que aqui na América Latina é escondido. Né? E ele conhece meu Deus do céu, agora me fugiu o nome do... É tanto nome, o líder das Farc, que morreu em 2008 no Equador. Ele foi morto lá, Não é o Marolanda. Marolanda também foi morto, Foi, né? mas não era ele, não. Era o... Agora eu não lembro o nome. Bom, vai me fugir o nome aqui agora. É que são tantos nomes pra lembrar, né? Mas ele foi morto em 2008 numa operação que a Colômbia invadiu o espaço Isso, aí aéreo gerou do Equador. um incidente diplomático. Sim, sim. Enfim. E aí, quando tá descrevendo, o Hugo Chávez, ele tinha um programa semanal. E ele... Que depois o López Obrador, o Manuel López Obrador, presidente do México, copiou e fazia esse programa igual lá no México, né? Ele começa a descrever como ele conheceu. E ele fala, eu conheci ele numa reunião do Foro de São Paulo, em 96, dá os detalhes de como conheceu, de quando ele conheceu o Lula e tudo mais. Então, assim, o Hugo Chávez, ele tenta dar um golpe em 92, de cunho marxista já, um levante armado, tem uma mini guerra civil, né? um embate com bastante mortos em Caracas, é suprimido, ele é obrigado a se entregar, vai preso, fica 2 anos preso, em 94 ele é anistiado. É uma vergonha essa anistia, né? É uma vergonha a anistia do Hugo Chávez. Ele é anistiado e o que acontece? Ele começa a excursionar primeiro pela Venezuela e depois pela América Latina. Então, nessa época, é quando há a aproximação do Hugo Chávez com o atual presidente da Colômbia, né? O Gustavo Petro, né? O Gustavo então Petro, ele já era militante dessa turma toda. O Gustavo Petro, ele é membro do M19, que foi a guerrilha. Momento guerrilheiro. O movimento 19 de abril, que assassinou os membros da Suprema Corte, dizem que amando do Pablo Escobar, lá em Bogotá, né? Nos anos 80. Foi um escândalo internacional, né? Eles invadiram, queimaram documentos, os processos e mataram juízes da Suprema Corte, né? E então, nessa época, ele tem uma aproximação com o Gustavo Petro. E aí o Fidel, ele vai para a Argentina, começa a ter um contato com os peronistas. E aí ele vai, depois, a convite do Fidel, para fazer uma palestra na Universidade de Havana. E aí ele é recebido, né? Ele é recebido em Havana com pompas de Estado, tapete vermelho. O Fidel em pessoa vai receber ele na pista do aeroporto. Nossa, que honra. Então, quer dizer, o Fidel adotou ele mesmo. Sim, então. adotou. É tanto que o próprio Hugo Chávez, palavra do Hugo Chávez, foi amor à primeira vista. Eu tenho a transcrição disso, com aspas, até coloco isso no livro do Hugo Chávez, falando, foi amor à primeira vista. Então, o Fidel, ele começa a trabalhar o Hugo Chávez. Né? E é tanto que o Hugo Chávez ascende ao poder antes do Lula. E na entrevista, na semana, poucos dias antes da eleição de 99, a gente vê lá o que foi o protótipo do Lulinha Paz e Amor. Que era o verdadeiro paz e amor, foi o Hugo Chávez.
de terno, gravata. Discurso moderado, Discurso eu lembro, moderado. falando queremos o capital estrangeiro. Queremos o capital estrangeiro, vamos respeitar as instituições, eu quero fazer tudo aqui. Não, só vou ficar 5 anos no poder, não vou ficar mais do que isso. Os investidores são bem-vindos. Aí o entrevistador pergunta, e a Cuba é uma ditadura? Ele, não, Cuba é uma ditadura, mas quem sou eu para julgar? A autodeterminação dos povos. Todo o discurso que a gente vê o Lula falando, não já vem já do Hugo Chávez, assim, vem uma estrutura do Foro de São Paulo. Né? Da mesma forma, a gente tem que tomar cuidado que esse negócio que o Lula é só um bêbado, que não tem ideologia, só quer saber de dinheiro. Não. Quem fala isso também tem uma visão turva. O Lula não é tão inocente, não é tão bobinho assim, não. O Lula, ele faz parte ele é uma engrenagem importante de um processo revolucionário que ele consegue esconder muito bem. Muito bem. E aí, para entender esses anos 90, eu não vou entrar nessa parte aqui, porque senão... Mas no livro, eu fui ler, inclusive, livros sobre o Foro de São Paulo, de brasileiros e cubanos, que escreveram livros sobre isso, que estavam dentro desse processo, que foram dirigentes do Foro de São Paulo. Assim, esse livro não é simplesmente pegar Então, assim, você tem uma veia histórica, você tem pensadores que estavam dentro dessas reuniões do Foro de São Paulo que eu fui ler, você tem pensadores do século XIX, do século XX, da onde vêm essas ideias. E a gente percebe que o marxismo ele é só uma jaqueta, ele é só o paletó em cima da coisa. Não é um comum. Por isso que muito esquerdista fica bravo. Vocês falam que a Venezuela é comunista, né? A Venezuela ela é um regime de cunho marxista, tem toda uma estrutura comunista ali, mas comparar, por exemplo, a Venezuela com a Coreia do Norte, em estrutura de regime e organização interna, talvez realmente não seja. Seria um comum bolivarianismo, que é uma linha comunista. Como nós tínhamos a albanesa, como nós tínhamos a maoísta, a leninista, a stalinista, tem a bolivarianista, né? E que aí é o ponto, né? Depois que o Hugo Chávez ele é eleito, ele vai com tudo, ele patrola pra cima. E tentam derrubar ele. Ele chega a ser derrubado e preso. Ele chega a ser deposto, né? Ele é deposto no começo de 2022, ano eleitoral no Brasil. Isso foi um desespero do PT. Porque assim, aí é a distinção que eu falo que a gente tem que fazer do PT pro Lula. O PT, enquanto instrumento, ele é muito maior que o Lula, ele é muito mais importante que o Lula. Talvez o PT ele vai sofrer uma crise de identidade quando o Lula se for politicamente, ou até... Bom, ele já é um senhor de idade, né? Ninguém é eterno. Talvez o PT tenha uma crise de representação eleitoral. Mas enquanto instituição de organização e instrumentalização do processo revolucionário, o PT é o líder de tudo isso que nós estamos vendo na América Latina. Ao lado do PSUV, do chavismo. São três frentes, tá? Você tem uma... tanto que tem um apêndice do livro que eu escrevi, um artigo, que inclusive tem nesse livro. Eu também coloquei nesse livro A Direita no Hospício da Democracia e a Ditadura do Amor. Eu coloquei essa crônica aí que é Cuba, a Espada da Revolução. Tem nesse aqui também. Não, tem nesse aqui no... Mínimo sobre o Foro de São Paulo. Cuba, a Espada da Revolução. Que eu explico o porquê que Cuba é importante, não só na América Latina. Quando a gente vê, você pode pegar qualquer líder que é herdeiro hoje dos grandes movimentos da Guerra Fria, que está mais quente do que nunca. Xi Jinping tem um alto respeito pelo regime cubano, principalmente pelos irmãos, né? Tanto o Fidel quanto o Raul. Vladimir Putin, aqui do Brasil, na Venezuela. Então, assim, e o centro estratégico, o centro de inteligência é Cuba. Né? É o centro nervoso. Mas Cuba levou esse aparato, instrumentalizou e criou como um parasita o seu subestado, que é a Venezuela. Então, hoje a Venezuela é o centro operacional do Foro de São Paulo. E o centro executivo
do Foro de São Paulo é o Brasil. Não sei se deu para entender. Deu. Mas são os 3 eixos principais que nós temos no Foro de São Paulo. Quando a gente pega toda a parte executiva do dia a dia, quem tá lá quem é o presidente do conselho? Se a gente for colocar o conselho do Foro de São Paulo, você vai colocar lá o Maduro, você vai colocar o Lula, você vai colocar o Dias-Canel, o Raul Castro, que ainda tá vivo, o E o Ortega nessa história? O Ortega, eu posso dar uma geral só sobre a Nicarágua, mas eu tava querendo falar do... Meu Deus, mais um nome que tá me fugindo agora, do ex-presidente do Equador, que tá exilado na Bélgica. Ô, gente, como é que ele chama? Nossa, com memória ruim. Correia. Rafael Correia. Rafael Correia. O Rafael Correia é uma das lideranças importantes dessas mais públicas, tá? O Evo Morales é outra. Evo Morales tá meio queimado agora, né? Tá, mas ele tem a sua importância. É que ali eles deram uma fragmentada. Quem manteve a vela do Foro de São Paulo quando ele quase acabou em 2016 foi o Maduro. Por que ele quase acabou em 2016? Porque não foi uma onda de sucessão de diversas perdas que o Foro de São Paulo teve. O Macri ganha na Argentina. O peronismo ele começa a ficar em descrédito. A Venezuela passava por uma crise absurda que o Brasil fez de tudo para sustentar, inclusive envolveu questões da Odebrecht, financiamento de campanha, financiamento até dos mercados estatais que a Venezuela tinha. Isso envolveu as empresas do Wesley Batista, principalmente com exportação de frango, sem a Venezuela ter pontuação de crédito no mercado. Tudo isso está relatado no livro, com fonte, com tudo. O Lula, em pessoa, foi levar o Diosdado Cabejo para reuniões com os Batista, os irmãos Batista, que eram campeão nacional. Fez muito dinheiro. A Andrade Gutierrez, não, a OAS estava envolvida em financiamento de campanha. Agora a Novo Honor, que é a antiga Odebrecht. Tem todas as delações da Mônica Moura falando sobre isso, né? E não só eu escrevi sobre isso, a Malu Gaspar, né, que é uma jornalista, todo mundo sabe, mais à esquerda, tem aquele livro, A Organização também escreveu sobre isso, Leonardo Coutinho escreveu sobre isso. Então as implicações são profundas. E o sistema que o PT montou nos governos Lula 1, 2 e Dilma era para irrigar toda essa estrutura da América Latina. É tanto que nós vimos agora o ex-presidente do Peru Tentou um golpe, não deu certo. Não, esse é o Pedro Castillo, não, o anterior, agora me fugiu o nome dele também, mas... Omala? Não é o Manto Omala, outro. Omar era ligado sim, o Manto Omala era principalmente na época da transição do governo Lula 1 e 2. Mas foi outro, que agora foi preso, foi condenado a 20 anos de prisão agora, por envolvimento num esquema de... Toledo? Propina. Acho que foi Toledo. Toledo alguma coisa. Alejandro Toledo, não é? Alejandro Toledo. Ele acabou de ser condenado a 20 anos de prisão essa semana, por envolvimento em esquema de favorecimento, propina, para obras da Odebrecht. Como é que é a Odebrecht? Enfim, né? Tomatos, né? Vamos ficar por aqui. Enfim, então assim, nós temos envolvimento da Odebrecht pagando mesadas para as Farc, $100 mil. Nós temos a Odebrecht pagando campanha do Hugo Chávez. E como é que a parte do... Só pra gente entender, tá? Eu tenho até um e-book sobre isso. O PT, quando o Lula sai do governo em 2010, a primeira preocupação dele era: se o Chávez cai na Venezuela, se ele não se reelege em 2012, vai ser como a queda do Muro de Berlim novamente. Palavras do Lula. Palavras do Lula, isso. O Lula, ele monta um gabinete de campanha do Hugo Chávez dentro do Instituto Lula, da onde ele e o José Dirceu despachavam juntos. Ele manda os marqueteiros que trabalhou para Dilma para Venezuela, inclusive a Mônica Moura, né? Vai para lá, ela era operadora financeira. Eles levaram um calote milionário, porque tinham 3 pagadores. Um era metade da campanha ser paga pela
pelo próprio PSUV, que é o Partido Socialista da Venezuela Unido da Venezuela, né? Partido Socialista Unido da Venezuela. O outro era, se eu não estou enganado, a construtora OAS. E a outra, a Odebrecht. A Odebrecht paga bonitinho, certinho. E se eu não estou enganado, eu estou colocando aqui sob suspensão, que talvez eu esteja errando o nome da construtora, mas foi a OAS, ou a Andrade Gutierrez, enfim. Estou colocando em suspensão aqui o nome da construtora, até por segurança aqui do canal, né? Mas eu tenho isso documentado agora, que me fugiu a cabeça. Eles não pagam muito pouco. Inclusive a Mônica Moura fala, olha, vou ter que falar, vocês querem que eu fale com o homem para eu poder receber? Quem que era o homem? Luiz Inácio Lula da Silva, que era o garantidor desses pagamentos. E a outra parte era pago pelo próprio regime, tá? Bolivariano. E a Mônica Moura, ela descreve como é que ela recebia esse dinheiro. O Maduro, ele era chanceler do Hugo Chávez, na época. Inclusive, o Maduro tem outros esquemas de mala de dinheiro envolvendo a Itália, várias coisas, Espanha. Ela era pega no hotel pelos agentes do serviço secreto lá da Venezuela, né? A polícia política deles. Era levada até o Maduro. O Maduro dava malas de dinheiro, de dólares, para eles. Malas de 500 mil, 1 milhão de dólares, enfim. Ele escoltava ela até o aeroporto, para não ter nenhum risco. Ela voltava pro Brasil com esse dinheiro. Como ela passava na alfândega, não sei. Ninguém sabe. Mas a blusinha da Shopee, o radar de taxa, né? Piada, né? Mas enfim. E aí, quando ela foi pega na Lava Jato, ela entregou tudo isso. Tem tudo documentado, assim, nos autos da PF, da operação, que agora estão mandando destruir tudo, né? Mas tem todas as delações, saiu na imprensa. Por que o Foro de São Paulo está em crise atualmente? Aí entra a questão do Ortega, a questão do Lula. Porque, assim, o Foro ele quase acaba. Esse é o fato. Quem manteve o Foro de São Paulo? 2 nomes. 3 nomes, mas 2 essenciais. 4 nomes, mais 2 essenciais. 4 nomes, mais 2 essenciais. Nicolás Maduro, tá? E a estrutura que ele tem na Venezuela. Vladimir Putin. Entrou nessa jogada. Mas não, Vladimir Putin é cristão conservador, professor. Conservador, nacionalista. Aliás, você não aguenta essa história. Nossa, você não viu conservador defendendo Putin. Não dá, contra a né? nova ordem mundial. Não dá. Mandou o avião em 2022 para resolver o problema. Enfim. Vladimir Putin, tá? É uma figura central. Xi Jinping e Manuel López Obrador. Tá? Que foi o presidente Entraram, do México. então, novos agentes, aí, novos atores. Sim, sim. E hoje o Foro de São Paulo ele tá passando por uma transformação. Né? E essa transformação do Foro de São Paulo é que tá gerando essa crise. E eu entendo o Maduro. Se a gente, aqui, eu não concordo em nada com o Maduro, mas se a gente, como analistas, e esses livros, eu escrevo sob um aspecto, o estilo de escrita é jornalístico. Tá? Então, quem lê esse meu livro novo, ele vai ter, a primeira parte, uma visão histórica, mas com uma escrita jornalística, e a segunda parte do livro é jornalística mesmo. É como se você estivesse lendo uma grande matéria de uma revista de 20 páginas, como tinha antigamente. Né? Então, o que nós temos ali? O Foro de São Paulo ele perde a Dilma, perde o Equador, e o Equador vai ter uma coisa interessante, porque o Rafael Correa ele consegue colocar o vice dele, né? Que o nome é Lenin Moreno. Lenin Moreno. Que é o nome do Lenin. É o nome do Lenin, pois é. O Lenin Moreno era cadeirante e tudo, né? Só que ele não estava tão por dentro dos esquemas do Rafael Correa. Eu tenho essa aspas dele no livro também. Ele fala que na primeira semana, quando ele assumiu, ele olhou pro gabinete, ele viu o tamanho da bronca que o Rafael Correa deixou e quanto o Equador estava destruído.
ele sentou por uma noite, ele cogitou simplesmente renunciar ao cargo. Ele não renuncia ao cargo, mas ele racha com a estrutura do Foro de São Paulo. E ele começa a ser perseguido. É tanto que, quando o Lenin Moreno é o período que ele é presidente, até 2022, 21, 22, não é incomum encontrar várias reportagens dele dando declarações acusatórias, principalmente junto com o... Nossa, hoje minha cabeça para nome. O presidente da Colômbia anterior... Meu Deus. Do Petro era o... Mas ele não era de esquerda? Não, anterior, não. Peraí, deixa eu pegar, porque é importante eu falar aqui o nome dele. Peraí. Ai. Nossa, eu tava falando dele hoje. Peraí. Duarte, não era? Não. Era o... Como é que ele chama? Peraí, não é importante eu pegar aqui o nome dele. Ivan Duque. Ivan Duque. O Ivan Duque. E o Ivan Duque, ele era muito ativo contra o regime bolivariano lá na Venezuela. Ele era da linha política do Uribe ou não? Do Uribe, né? Que foi um grande contraponto. Foi um grande... E aí o Santos trai o Uribe. Eu trato disso no livro, a traição que o Manuel Santos faz ao povo colombiano e tal. E ele não era totalmente... O Ivan Duque, ele não era totalmente ligado ao Uribe, mas ele foi meio que um fruto do Uribe, né? E depois, obviamente, ele se aproxima do Uribe, mas ele estava muito mais próximo do Uribe do que o Manuel Santos, que foi o que legitimou as Farc, com os acordos e tudo mais. Então, assim, o Ivan Duque e o Lenin Moreno, eles tinham essa aproximação muito grande. E então é muito comum ver declarações de ambos depois, e tudo mais. E o que acontece? Então, eles perdem o Equador, eles perdem a Argentina com o Macri. O Peru nunca foi muito, né? Porque o Humala era, mas depois perde a eleição, aí vai o Alejandro Toledo, aí vem esse, aí tem golpe. É uma confusão tão grande. Então, mas aí que tá. Eu tenho... Quando teve a crise no Peru, no final de 2022, eu tenho uma playlist lá no canal que eu acompanhei e eu fui trazendo tudo que estava acontecendo. Porque eu tava acompanhando as crises no Peru desde 2019. E todo esse caos no Peru, nos últimos 8 anos, é por culpa do Petrolão e da Operação Lava Jato. Culpa, entre aspas. É consequência dos desdobramentos do Petrolão e da Operação Lava Jato. O Peru, nos últimos 8 anos, teve 7 presidentes. Por isso. Então ficou uma coisa instável. Não tem como... A instabilidade é total e é completamente ligada a Odebrecht, ligado à Operação Lava Jato. E é tanto que existe uma Operação Lava Jato no Peru. Existe uma operação com o mesmo nome lá, Operação Lava Jato. Então, assim, os tentáculos do Foro de São Paulo estavam profundamente, assim, intricados dentro da estrutura do Peru. E o Pedro Castillo, ele era um quadro do Foro de São Paulo também, que tentou dar o golpe. Então, assim, em 2000... então cai, o Chaves morre, Lula vai preso, a Dilma cai, cai o governo do Equador, Chile, que o Pinheiro assume, Paraguai, cai a... Uruguai também, no Uruguai mudou, né? Era aquele... O Tabaré Vázquez sai, né? O Pepe Mujica é antes, né? Do Fusquinha lá, ele é antes. Tem um livro bom dele também, que é bom ler, né? Um lobo no... Como é que é? Uma ovelha no... Eu tenho o livro dele. Agora, o Boric, embora ele seja bem esquerdo, ele não é aliado aí com o Lula. Ele critica o Maduro e tal. Como é que você vê isso aí do Boric? Isso faz parte dessa transição. Mas eu só vou terminar de explicar. Tá, desculpa. Então, assim, tem essas diversas quedas e praticamente o que sobra? O PT como estrutura do foro, o peronismo na Argentina, os partidos, enfim, eles voltaram mais ou menos para o que estavam nos anos 90. E o que vira o centro com um polo de poder ativo é o México. E aí o México começa a ascender muito no Foro de São Paulo.
Né? Inclusive, quando os cubanos saem aqui do Brasil do Mais México, eles vão diretamente para o México. Ah, foram direto para o México? Direto para o México. O Manuel López Obrador. Quando nós tivemos aquela revolta popular em 2021, todo mundo achou que o regime cubano ia cair, quase foi mesmo. Quem ajudou a estancar foi o México. No dia, eu noticiei, a gente tava... Eu e o Ivan Kleber, né? Meu parceiro aí de investigação. A gente conseguiu rastrear um voo da Força Aérea do México que saiu daquele chifre que tem ali no México? No México, ali no Península Golfo do México. de Campeche, né? Isso. E vai para um aeroporto, ninguém sabe. A gente vasculhou, não tem notícia, não tem nada. Saiu um avião militar, um cargueiro militar do México para Cuba. E aí, de repente, começou a aparecer pau, pólvora, frango, comida para poder calar o povo, né? E aí começou a... E teve um outro voo que veio da Turquia também. Teve 2 voos que foi pro mesmo lugar na época. A gente conseguiu rastrear. Um do México e um da Turquia. Do Erdogan. Que o Erdogan brinca dali, brinca daqui, o Erdogan mas... joga pra lá, joga pra cá. Mas ele tem muita ligação com a Venezuela também. Então, assim, só para ter uma ideia de como o Maduro foi importante. Lembra que em 2019 a gente estava tendo vários problemas na América Latina inteira? Tava tendo quebra-pau lá no Peru, na Argentina, no Chile, ficou muito famoso, na Colômbia, né? Na Bolívia, mas era por outro motivo. E assim, eu não tô falando nada, só tô relatando os fatos. Nessa mesma época, o Lula foi solto da cadeia. No mesmo movimento. Que movimento é esse? Teve um congresso que o Maduro estava participando em 2000 e mais ou menos ali setembro, outubro de 2019. Guarda essa informação, eu vou voltar um pouquinho antes. Por que o Putin é importante? Em 2019, dia 10 de janeiro de 2019, o Maduro ele ia assumir novamente a presidência, depois de uma fraude eleitoral, entre outras coisas. Foi quando houve aquele movimento pro Juan Guaidó assumir. Tomaram, a gente mais ou menos sabe o que aconteceu. Começou a haver um levante popular, inclusive militar, tá? Nesse período. Em abril, aí foi em abril, para a derrubada do Maduro. Alguns militares se levantaram contra o Maduro. Foi uma coisa bem violenta. Foi onde tem aquele vídeo que tem os carros blindados passando por cima da população. Ah, tá, certo. Nessa época. E o Maduro, ele tava com as malas prontas. Eu consegui averiguar... É verdade isso? Você tava com as malas prontas? Eu consegui conversar com algumas fontes que eu tenho no meio diplomático, né? E eu consegui algumas informações que depois saiu na mídia. Até o Mike Pompeo, que era o secretário de Estado americano, ele também tinha essa informação. Eu fui conversando com pessoas, diplomatas, aqui e ali, fontes, e eu consegui essa informação que ele estava com as malas prontas para a República Dominicana. Assim como nessa crise de 2021, o Raul Castro e a família estavam com as malas prontas para ir para Caracas, tá? Que o México salvou Cuba. O Maduro estava com as malas prontas para ir para a República Dominicana. E tava com as malas prontas mesmo. A família, o avião já tava separado, tava tudo no jeito. O telefone dele toca. Quem tá do outro lado da linha? Vladimir Putin. Não saia da Venezuela. Fica aí. Fica aí que eu vou garantir a sua estadia. E nisso, eu também não posso citar as fontes. Isso eu não coloquei no livro até. Falando aqui exclusivamente. Eu conversei com pessoas ligadas à diplomacia do Brasil, tá? Na época. Existia um movimento do governo americano que, junto com o colombiano, tá? Não é, os Estados Unidos está planejando, não é nada dessa narrativa. E assim, pessoas ligadas a essa dissidência interna da Venezuela buscaram, olha, a gente vai tá fazendo aqui um levante militar, a gente vai tentar implementar um regime de transição, vai tentar derrubar o Maduro. Se a gente conseguir fazer isso, vocês apoiam? Aí
Isso passou por uma veia muito estrita dentro do governo brasileiro. Na época era o Bolsonaro. Bolsonaro. No começo do governo Bolsonaro, primeiros meses, o Bolsonaro falou: apoio, ok. E porque esse pessoal tinha, para eles seguirem em frente, eles sabiam que eles iam precisar do apoio de 3 países, que eram essenciais. O resto: Brasil, óbvio. Brasil, Estados Unidos e Colômbia. Colômbia, óbvio, que faz a divisa. A divisa, e a Colômbia tem uma história. Colômbia e Venezuela tem uma história muito parecida com o Brasil e Portugal, essa ligação histórica, foram, né? unidos. Unidos e tal. Então, cogitou-se, inclusive, o envio de suprimentos através da fronteira, tá? Tanto da Colômbia quanto do Brasil, para essas forças. O Trump chegou, através dos meios oficiais, a pedir para o Brasil fazer isso, e o presidente Bolsonaro estava disposto a enviar suprimentos. Tá? E aí a cúpula militar do Brasil barrou. E assim, obviamente que eu não vou citar nomes, mas é só a gente olhar. O senhor acompanha muito a questão dos comunistas, web comunistas, né? Eu não preciso ir muito longe. O senhor sabe muito bem o quanto, não estou falando das nossas forças armadas como um todo, mas a cúpula militar brasileira é altamente pró-China e Rússia. Eu me pergunto, principalmente, a gente sabe que o vice-presidente do Brasil anterior, o general Mourão, que é chamado por muitos de general Chinão, ele também tinha várias ligações com a China e tudo. Ele tem uma mentalidade mais... que ok, ele pode ter, não é ilícito. Mas o próprio Bolsonaro se aproximou do Putin, né? Mas isso é uma outra situação. É uma outra situação diferente. E sim, ele se aproximou, mas é uma outra situação. Ela é uma situação que é derivada dessa que eu tô contando. Os militares que estavam na cúpula do governo Bolsonaro impediram. E a gente sabe que esse pessoal é altamente pró-Rússia e pró-China. Eu me pergunto, é uma indagação que eu estou indagando, não estou afirmando, não estou acusando ninguém. Até quanto que esse pessoal não deu informações para o Vladimir Putin ou para fontes ligadas aqui no Brasil da Rússia, o Putin ter ligado pro Maduro? Mas falar. O Putin tem agentes lá na Venezuela. Acho que o canal deve ter sido direto. Tem, né? mas é de se questionar. Porque como que essas informações circularam de que o Brasil, a Colômbia, a Venezuela e os Estados Unidos não iam ajudar? E deu garantias pro... Eu não tô falando que nenhum agente ligado ao governo Bolsonaro fez isso. Eu estou relatando fatos de coisas que eu fui apurando enquanto jornalista. Como eu não tenho as documentações que comprovem isso, eu não coloquei no livro. Mas eu estou relatando fatos que fontes trouxeram a mim, e por eu não conseguir a materialidade, eu não registrei isso num documento, num livro. Tá Mas certo, aqui, é uma hipótese. É uma hipótese, eu estou conversando aqui, é uma conversa, não estou acusando ninguém. Mas fato é, eu tenho declaração dessas minhas fontes ligadas à diplomacia, de que os militares impediram uma ação mais contundente. É tanto que o Brasil, a única coisa que o Brasil faz é mandar faz parte de um comboio humanitário, vocês buscar notícias da época que a gente mandou um caminhão mandou lá na fronteira. E para isso daí, foi um parto. Teve que reunir presidente do STF, presidente do Congresso, ministro da Defesa, para mandar um caminhão de arroz. Enquanto a Dilma, a gente lembra o que ela fez com a nossa reserva de arroz e feijão para Cuba aqui em 2015, né? E para Venezuela. Então, assim, tudo era as 4 linhas. Enquanto o PT e toda essa gente faz o que faz com o Estado brasileiro, não acontece nada. Então, assim, são coisas que revoltam um pouco, assim, quando a gente vai juntando as peças, e a gente vê, olha só, o que eu falei aqui até agora de política eleitoral? Onde está o poder dessa gente? Então, nós estamos chegando no final, talvez a gente tenha perguntas. Desculpa, é porque o assunto é tão vasto. Não, o assunto é muito interessante. Vamos lá. Temos sim, professor. Qual o inimigo do Foro de São Paulo? Qual o pior inimigo do Foro de São Paulo? Quanto organização, não tem. Quanto organização, não. Existem elementos, talvez,
movimentos que possam significar um levante contra o Foro de São Paulo, mas é muito descentralizado. Eu diria que o povo é contra o Foro de São Paulo, e é por isso que nós estamos assistindo uma operação de domesticação da direita, de levar a direita no Brasil para um centrão. Isso faz parte de um processo, e não necessariamente quem está fazendo esse processo tem consciência disso. É importante a gente ressaltar isso. Nós tivemos o Grupo de Lima que fracassou. O Grupo de Lima, ele... é verdade. Mas o Grupo de Lima estava muito ligado a uma organização no todo de governos. Então esses governos saíram, o governo do Peru saiu, o governo do Chile saiu, o governo do Brasil saiu, acabou o Grupo de Lima. Acabou. E nós temos agora, que foi criado pelo Vox da Espanha, o Foro Madrid. Foro Madrid é uma iniciativa abertamente criada para combater o Foro de São Paulo. Os tentáculos do Foro de São Paulo já chegaram na Europa. Já chegaram na Europa. Inclusive, a Venezuela estava ligada à queda do Conte, como primeiro-ministro da Itália. Tá? Financiamento do Cinque Stelle, que era uma espécie de MBL lá da Itália, que recebia malas de dinheiro do Maduro, através de malas diplomáticas que não podem ser abertas, né? E através da chancelaria, o Maduro como chanceler financiando esse movimento. Teve partido político que foi criado praticamente ao lado da sala do Hugo Chávez, partido político espanhol, né? O Podemos. Então, o Foro Madrid, ele tem esse intuito de combater. Mas aí tem a nota triste, que é o que eu venho tentando mostrar com esse trabalho em cima do Foro de São Paulo, de que como a direita hoje, ela olha para o Foro de São Paulo assim, a direita política principalmente, usa de espantalho dialético. Por exemplo, nós tivemos uma reunião do Foro Madrid na Argentina mês retrasado, professor, e audiência. Tinham pessoas de todos os países que são vítimas do Foro de São Paulo, ligadas à política, tal. O Milei foi palestrar lá. O Milei foi palestrar no Foro Madrid. Santiago Abascal, todo mundo estava lá. O único brasileiro que estava lá era o Ernesto Araújo. O único brasileiro. Então, assim, o Brasil, a direita brasileira, o Brasil é um colosso, tanto para a esquerda quanto para a direita. Só que a direita brasileira, ela tá enterrada no próprio umbigo, em picuinhas idiotas. E ela tá perdendo a referência. O Brasil tá perdendo a sua importância. Teve a questão da Venezuela. Eu fiz um vídeo no canal falando sobre isso. Eu conversei com algumas pessoas, contatos que eu tenho, da diáspora venezuelana, que tem contatos com políticos da Colômbia, da Argentina, do Chile. Vários documentos estavam sendo assinados, criando material para enviar para a OEA, para a ONU, para tudo, para parar a fraude que o Maduro estava fazendo. Sabe o que os políticos brasileiros fizeram? Nada. Deram as costas. E os principais não citavam a Rússia, o envolvimento da Rússia principalmente em todo o processo. Que tem uma parte da direita brasileira que apoia a Rússia. E que tá com o rabo preso. Tá com o rabo preso com a Rússia. E aí, só para finalizar, sabe que eu ouvi dessas pessoas que têm acesso a esses políticos e tal? Cadê a oposição brasileira que não tá apoiando a Venezuela? E isso aqui não são palavras minhas que eu vou falar agora, tá? Porque o pessoal no Brasil adora bater no mensageiro, né? E não se atentar aos fatos. Cadê o Bolsonaro? O Milei colocou lá no Twitter, afuera. O Milei foi... Na hora. Não dá nem pra comparar. Aí você vai falar, não, porque não sei o quê, porque vai ser preso por quê? Por que o Bolsonaro vai ser preso? Se ele se posicionar, ele não pode assinar um documento? Ele não pode... O único parlamentar brasileiro que assinou um documento foi a Bia Kicis. É uma vergonha. O único. Mas nós temos o maior congresso conservador do... Então, percebe como... Eu até gravei um monólogo essa semana, na abertura do meu programa de sábado, falando que como o brasileiro enxerga errado a política. O brasileiro, principalmente o brasileiro, a política, eles acham que o Brasil é um umbigo do mundo. Eles não enxergam nada que está acontecendo. Então, assim,
A notícia que eu tenho para nós brasileiros nesse aspecto sobre o Foro de São Paulo é a pior possível. Tá todo mundo dormindo em berço esplêndido. E tá começando a entrar em desconfiança com os movimentos de direita que estão se articulando entre a América Latina e a Europa. O Brasil tá ficando para trás. Tá ficando para trás. Mais uma pergunta. Acha que o Foro de São Paulo está com dias contados ou ainda é possível o sonho da Ursal? A Ursal é uma piada, né? Que surge até um ponto que, quando eu escrevi sobre a Pátria Grande, começou muito por causa dessa questão da Ursal, né? Que era a União das Repúblicas Socialistas Isso, da América Latina. Então. Foi um artigo que escreveram no começo dos anos 2000, esqueci o nome da senhora que escreveu, falando, porque ela fez uma investigação falando da Pátria Grande, ela criou esse anacrônimo, aí virou piada. E a intenção dela foi justa, mas existe um projeto de Pátria Grande e que está documentado, amplamente documentado, e é o que eu mostro nesse livro novo. O Foro de São Paulo é só uma ponte para essa estrutura de criação e integração da América Latina, e aí entra na questão da Unasul. Talvez eu possa vir outra vez para a gente conversar mais, professor. O assunto é vasto. É longo. Eu fiquei muito na parte histórica hoje, né? Então, assim, existe um projeto da Pátria Grande que, inclusive, a esquerda brasileira conseguiu colocar na nossa Constituição. Se eu não estou enganado, o artigo 4º da Constituição brasileira fala que um dos papéis do Brasil é promover buscar a integração com a América Latina. Sabe quem foi o responsável por colocar isso? Eu tenho o áudio. Quem comprar o livro vai ter um acesso para ir para um link com o áudio. Quem foi a pessoa responsável por colocar isso em 88? Não sei. Michel Temer. Mas o Michel Temer... Não, se você falar contra o Michel Temer, você é direita pé na porta. Você é direita intergaláctica, professor. Não é a briga que tá tendo no Twitter aí agora? Mais alguma? Para encerrar aqui, só pedir para ele falar um pouco mais dos livros, e avisar da promoção, e o link tá na descrição. Tá bom. Então, os livros estão em promoção. Quem quiser adquirir aqui o livro O Mínimo do Foro de São Paulo, esse daqui. Os Estados Unidos, Partido das Sombras. E esse daqui. E aí o que nós discutimos hoje está aqui, né? E você vai lançar um mais completo de quase 500 páginas para quando? Tem data? Vai sair assim. Eu vou cobrir a eleição americana agora, né? Nos Estados Unidos. Então, assim que eu voltar, a gente vai fazer o lançamento dele. Então, mais ou menos ali pro dia 15 de novembro, vai se chamar O Foro de São Paulo e a Pátria Grande. Já tá rodando na gráfica já. Assim é o tempo de eu voltar. Maravilha, vai ser um bom lançamento. Sim. Então aproveitem as promoções e aguardem esse lançamento. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado a todos e eu agradeço especialmente ao PH Vox. Muito obrigado.